Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje estaremos conversando com Rita Amadio Ferraro, presidente da AFALESP, a Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Faremos um breve intervalo e iniciaremos já já. Estamos de volta com Cidadania e Serviço Público, programa da FESPESP. E hoje conversando aqui com a Rita Amadio Ferraro, presidente da AFALESP, Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e presidente de outras entidades também. Como que é isso, Rita? Bom, no momento eu estou presidente também, temporariamente, da FESPESP, da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Isso porque o presidente efetivo, que é o José Gozzi, também presidente da CETESB, do Judiciário, está licenciado, afastado, porque vai concorrer a um cargo de deputado federal. Então, fiquei com esta incumbência, já que eu era vice-presidente. Ele é pré-candidato, né? Ele é pré-candidato. E fiquei com a incumbência de ficar também ajudando na FESPESP. E mais uma vez, e também agora efetivamente estou presidente da Pública São Paulo, Central dos Servidores, que é uma entidade fundada há 3 anos pelos servidores públicos e que tem o intuito, já que temos a CUT, a Nova Central, outras entidades, esta é voltada ao servidor público e ao serviço público. Porque, como todos sabem, né, Gaspar, se você não tiver servidores capazes, técnicos e disponíveis no serviço público, o serviço público não fica de qualidade para a nossa população. E as bandeiras da Pública, quais são? Bom, a bandeira o foco é o serviço público de qualidade para todo mundo. O serviço público... Pode falar. Teve aí uma função preponderante na questão da reforma da Previdência, né? Teve uma função importantíssima, um desempenho muito forte. A Pública começou como uma Pública Brasil, né? Uma central brasileira, e aí ela foi se disseminando para todos os estados, e temos quase todos os estados hoje têm uma central pública focalizada. Então temos Rio, Mato Grosso, Pará, Minas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, e todas focadas num serviço público de qualidade, porque infelizmente nós temos um serviço que está cada vez pior, né? Enquanto, quando eu era criança, e você também, né, Gaspar, a escola pública, faz um pouquinho de tempo, mas a gente lembra bem, né? A escola pública era uma escola de excelência. Sim. Você precisava fazer uma provinha para entrar na escola pública. Ninguém tinha plano de saúde, né? Ninguém tinha plano de saúde. Você ia para a escola, hoje vou falar da saúde, mas na escola pública eram os melhores professores e os melhores alunos. Você passava, tinha uma prova e os melhores, como um vestibular, iam para a escola pública. Então, quer dizer, e hoje não. Hoje a população mais carente tem que ir para a escola pública e a população que tem mais dinheiro pode ir para uma escola de qualidade, que é uma escola particular. Isso é uma inversão de valores, na meu ver, assim, infeliz, uma tristeza para nós, porque você só tem uma melhora de vida para a população se você der uma base forte de educação, se tiver uma boa escola e que todos tenham esse direito. Todos vão na boa escola e depois eles podem, com aquela capacidade, com aquela base boa, eles podem acessar uma boa universidade e queremos que o nosso país cresça, né? E do jeito que está hoje, a coisa está difícil. O cara, para ir numa boa escola, tem que ir numa escola particular, que é cara e que a população não tem condições de pagar. Agora, Rita, no mês de junho, a Pública realizou aqui em São Paulo, na FRESP, um lançamento de uma campanha do voto consciente, né? E eu sei que você estava lá na direção desse trabalho aí, né, pela Pública São Paulo. Foi bom o lançamento? Foi. Você acha que vai ter um resultado legal nas eleições? Olha, é o que nós esperamos, viu? Temos esperanças de que a coisa fique diferente, que essa eleição fique diferente do que aconteceram nas outras. Que tenhamos
bons candidatos e que tenhamos uma eleição verdadeira, com gente disposta a melhorar o nosso país, a engrandecer a nossa pátria e que leve a sério aquela frase ordem e progresso que está na nossa bandeira. A campanha Voto Consciente aconteceu agora, um mês atrás mais ou menos, aqui em São Paulo, o lançamento na sede da Fresp, da Associação dos Fiscais. Tivemos representantes de vários estados brasileiros presentes, foi conduzida pelo jornalista Sérgio Lerrer, muito bem conduzida, por sinal. Gaspar, você esteve presente também, e muita gente de São Paulo, muita gente dos outros estados. E qual a ideia dessa campanha do Voto Consciente? A palavra já diz, né? Voto consciente. Você tem que analisar em quem você vai votar. Hoje não temos candidatos ainda, só temos pré-candidatos que depois poderão se tornar candidatos. E queremos que o servidor público e a população votem em pessoas diferentes, em pessoas comprometidas com a melhoria da nossa situação do estado de São Paulo e do Brasil. O voto consciente, dentro da pública, a ideia é que tenhamos representantes dos servidores públicos, tanto na Câmara Federal como nas Assembleias Legislativas Estaduais. Como existem outras bancadas. Nós temos a bancada ruralista, nós temos a bancada religiosa, cada bancada... A bancada da bala. A bancada da bala, eu nem ia citar essa, mas assim, cada bancada que defende os seus interesses. E nós precisamos de uma bancada que defenda o serviço e o servidor público. E aqui eu bato mais uma vez na ideia. Você defendendo o servidor público, você defende o serviço público. Defende a população. Você defende a população. Se você defender um serviço público bom de educação, você vai ter boas escolas, como eu acabei de falar. Se você defender um bom servidor público que seja especializado e que tenha bom salário na saúde, é esse profissional que vai te atender quando você for no posto de saúde ou no hospital público. Por que o hospital público é diferente um pouco do hospital particular? Porque o hospital particular investe no servidor, capacita, treina e paga bem o funcionário dele. Então, ele tem que te atender bem, ele ganha bem, ele está satisfeito, ele tem condições de trabalho. E no serviço público isso está difícil. Então, precisamos disso, precisamos que os candidatos que estejam lá sejam comprometidos com essa situação. E o voto consciente tem isso, ele tem uma plataforma que vai ser disponível a todo mundo pela internet para você conhecer o candidato e ver com que ele está comprometido. Se ele estiver comprometido com o servidor público, com o serviço público, ele é um bom candidato para tentar mudar a situação. Ficha limpa, né? Ah, bom, a ficha limpa primordial, né? A ficha limpa é primordial, é a primeira questão. Se você votar numa pessoa que não é ficha limpa, então você merece o que virá por trás, né? Porque você tem que saber o passado dele para saber como vai ser o futuro. Exato. Quem não foi bom, quem não foi honesto, quem não foi correto, quem foi corrupto, não vai mudar, vai continuar sendo assim. E nós não vamos chegar aonde queremos. Então, mudando de assunto, a Falesp, né, é filiada à FENALE, que é a Federação Nacional dos Servidores Legislativos. E recentemente houve um encontro, né, em maio, lá em Gramado. Foi bom esse encontro? Os resultados foram positivos? Qual a sua opinião sobre o que aconteceu lá? A FENALE é uma entidade que reúne os representantes das Assembleias Legislativas, ou seja, um pessoal que está muito próximo dos políticos, né? Muito próximo dos deputados. Esse encontro, inclusive, foi junto com a UNALI, né? Junto com a UNALI, que reúne também os parlamentares. Então, é um encontro de parlamentares e de entidades do funcionalismo, paralelamente com os servidores públicos. É um encontro muito grande, com mais de 1000 pessoas, com vários debates, inclusive tivemos vários candidatos à presidência estiveram lá fazendo um debate muito bom, por sinal, que deu para a gente esclarecer algumas dúvidas que tínhamos na época. Mas a FENALE também teve, voltando a falar da pública, a pública esteve presente lá, e encontro de vários presidentes de públicas, vários presidentes estavam lá, e falamos justamente sobre a importância do voto nas próximas eleições, que vai ser primordial para mudar os rumos do nosso país. Na própria carta da FENALE consta o apoio à campanha Voto Consciente. A campanha Voto Consciente, que foi lançada em São Paulo mês passado e que vai ser lançada por outros estados, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pará, vários estados estão se mobilizando
para entrar com essa campanha. E essa campanha vai ser forte nas redes sociais para que todos da população, não só os servidores públicos, tenham acesso a esses nomes que deverão mudar a nossa política e fazer um país melhor. E eu sei também que a FENALI, que neste ano está comemorando 25 anos, né? E está sob a presidência do nosso amigo João Moreira, lá do Mato Grosso do Sul, e tem como secretário-geral o José Eduardo Rangel, do Rio de Janeiro, fará o seu congresso, né? O seu 14º congresso em novembro em Florianópolis, né? O que haverá, o que está previsto para esse congresso? Olha, no próximo congresso nós já vamos ter a definição das eleições. Sim, e aí vamos debater o futuro, né? Qual será? Vamos conhecer para onde estamos indo, né? Porque essa eleição está bastante indefinida, não só para o presidente, mas para os próprios governadores, né? Tá assim difícil. Geralmente você tem uma linha e você já está sabendo quem vai ganhar. E esse ano não, né? Diferentemente das outras eleições, esse ano não estamos tendo essa definição. Um passa na frente, depois é o outro que está na liderança e vamos ver. E em novembro vamos ver isso daí e esperamos que a campanha do voto consciente, bancada pela pública, tenha dado bons resultados e tenhamos bons parlamentares comprometidos com a população, né, com o que nós precisamos. E também haverá eleição, né, da diretoria da FENALI para o próximo triênio. Teremos uma eleição, é um congresso diferente, justamente porque é um congresso eleitoral. Ainda não sabemos quem vai ficar na presidência, qual será o candidato. Não temos nem pré-candidato ainda, na verdade. Mas o João Moreira tem estado lá e, por sinal, quero deixar minha homenagem ao João Moreira, que tem conduzido muito bem a FENALI e fez a FENALI crescer, ele que é presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Inclusive, porque o Estatuto da FENALI diz que só pode haver 2 mandatos consecutivos, né? Então ele já está no segundo, embora ele tenha sido presidente em 2006, eleito em 2006, mas atualmente ele está no segundo. E a FENALI também, ela também teve um trabalho grande agora na época na reforma da Previdência. Também esteve presente nas lutas lá em Brasília, falando com deputados, votações. E o Gaspar foi presidente da FENALI também, teve outras lutas em que teve... 2010 a 2012. Teve grandes lutas também. A FENALI sempre está nos grandes problemas nacionais, né? Porque como ela congrega assembleias de todos os estados, ela pega os problemas grandes, como foi o da reforma da Previdência, que agora está meio parado por causa da intervenção no Rio. Foi justamente porque ela foi criada em 93, durante a mudança da Constituição. Eles estavam reestudando a Constituição, né? Foi na revisão constitucional. E já se falava em reforma da Previdência nessa época. E ela começou aí, né? 25 anos depois, está na mesma toada, na mesma luta. Infelizmente, a gente já teve mais de uma reforma da Previdência, né? Já tivemos no FHC, 98, já tivemos no Lula. 2003. E agora vamos ter outra e só não conseguiu o Temer ainda por muita mobilização das entidades. Falou, inclusive, logo após as eleições, temos que ficar de olhos abertos porque ele poderá ainda, no governo dele, fazer alguma coisa. E infelizmente, para nós, todas as reformas da Previdência, elas prejudicam os trabalhadores. Não vamos discutir se precisa ou não uma reforma. Muitas vezes você precisa adequar a Previdência. Tem que acabar com fraudes, né? Mas você tem formas. Você diz que a reforma que a Previdência é deficitária, mas por que ela é deficitária? Porque o trabalhador ganha muito? Porque o salário mínimo está muito alto? Ou porque tem muito desvio de verba? Porque as grandes empresas e os grandes bancos não pagam a Previdência? Tem anistia, eles têm dívidas de bilhões e o governo perdoa a dívida. Exatamente. Ele perdoa a dívida e depois ele diz que não pode, que o salário mínimo tem que aumentar um pouco. Esse ano ia aumentar um valor, tiraram R$10 do reajuste do salário mínimo, porque a Previdência não podia arcar com isso. Eles querem aumentar a alíquota que o servidor público contribui, que é de 11%, eles querem aumentar para 14%,
E não se fala em não dar anistia para os bancos que devem, ou para grandes empresas que devem para a Previdência e que não pagam, né? E aí, tudo Exato. bem. E aí fazem outros acordos. Além da anistia, fazem acordos com determinados setores e esse setor não precisa pagar. Faz um acordo, não precisa pagar. Agora, nós que somos trabalhadores, nunca ninguém fala, você não precisa pagar, né? Sempre você tem que pagar mais. E as empresas têm que pagar menos. Elas têm problemas de muito imposto? Tem problema, mas na Previdência o problema é a desoneração fiscal, é a anistia. Esse que é o problema da Previdência. Não é que não tem dinheiro, é só administrar bem e não ter desvio. Porque o dinheiro da Previdência não fica para a sua aposentadoria, né? Ele vai para asfalto, ele ajuda os governos dos estados. Se ele ficasse lá, não faltaria dinheiro. Essa que é a realidade. É a questão de saber investir, né? Questão de saber investir e administrar. Exato. E administrar com foco no cara que vai se aposentar, não o foco na rodovia que vai ser asfaltada lá no Amazonas. E né? No passado aí a Previdência ajudou a construir muita coisa, né? Desde o regime militar, tudo. Muitas grandes obras aí foram feitas com dinheiro da Previdência, isso é provado, né? E a verdade é o seguinte, no começo a Previdência tinha dinheiro porque não foi pensado no futuro. Primeiro todo mundo pagava, né? Todo mundo lembra, quando era criança, é o começo da Previdência. Aí todo mundo só pagava e ninguém recebia. Depois de 30, 35 anos que todo mundo pagou, aí a pessoa tinha que receber a aposentadoria. E aí começaram os problemas e ninguém se preocupou com isso, né? No começo só entrava dinheiro, era só gastar. Agora, na hora que teve que pagar, começaram os problemas. Há problemas? Há problemas. A população envelhece, aumenta o número da população e você precisa administrar isso. Mas para isso é que você tem que investir e focar o dinheiro justamente na aposentadoria. Na verdade, o que o governo deve fazer, o próximo, acho que até o próximo, para isso eu não vejo muito clima, né, para essa discussão. Mas é fazer uma discussão abrangente com toda a sociedade, né, ouvindo todos os segmentos, abrindo a caixa preta da Previdência. Né? Nós temos aí entidades como a Anfip, né, que é dos fiscais da Previdência, que diz que a Previdência é superavitária. Então nós precisamos abrir essa caixa preta, né? Não pode acontecer o que aconteceu neste governo, quando gastaram milhões em publicidade, né? Foram mais de 100 milhões em publicidade para convencer a população de que deveria haver a reforma da Previdência, quando na realidade foi um dinheiro gasto à toa, né? Um dinheiro jogado fora. Um dinheiro mal administrado. Mal administrado. Será que se pusesse todo esse dinheiro para a Previdência não seria um pouquinho melhor? Pouco se falou, por exemplo, nessas propagandas, que o governo quer restringir a pensão e a aposentadoria. Exatamente. Que hoje a pessoa se aposenta e depois deixa uma pensão para o cônjuge. Agora ficou para 2, né? Eles a princípio queriam cortar. Se você tivesse aposentadoria, um casal, o marido tem aposentadoria, a mulher tem aposentadoria. Falece o marido, eles queriam que a mulher ficasse só com a aposentadoria, sem a pensão do marido. E isso foi o começo. Essa foi a proposta inicial. Depois muita briga, muito movimento, população, gente na rua, entidades em Brasília mudaram. Agora vai ser, nós vamos deixar um salário mínimo, vamos deixar um salário mínimo para cada um, né? Dois salários. A pessoa recebe uma aposentadoria de um salário, pode receber até uma pensão. O que é muito pouco, o nosso salário é muito pouco. Numa época que precisa remédios. Numa época que você fica mais velho, que você tem mais despesas, que, olha, não pode. Tem que aumentar esse valor. Não é possível. E não passou desse jeito ainda a reforma também, por causa das entidades e da população presente, que precisa estar atento a esses movimentos do governo. Está muito boa a conversa, Garrita, mas nós iremos a um breve intervalo e voltaremos em seguida com a nossa reflexão da semana. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP, agora com reflexões. E a nossa entrevistada de hoje, Rita Amadio, com 2 temas da maior importância: o idoso e as mudanças nos planos de saúde.
que você acha disso, Rita? Bom, do idoso, vamos falar do idoso. Quando eu estudei, a gente estudava na escola, você via como é que era a pirâmide de idade no Brasil e no mundo. E no Brasil a pirâmide era assim, aqui embaixo na base era muito jovem, era criança, jovens, adultos, idosos, pouquinho de idoso. Hoje inverteu, né? Hoje inverteu. E na Europa e em alguns outros países, a pirâmide era assim, ó, era pouca criança e muito idoso. E a minha professora, naquela época, olha que já faz tempo, falava que um dia, provavelmente, essa pirâmide iria mudar aqui no Brasil, que o Brasil era um país jovem, tipicamente jovem pela quantidade de jovens que essa pirâmide te indicava. E hoje, quando os meus filhos estudaram, eles já estudaram uma pirâmide invertida, com muito menos jovens e com muito mais idosos. Então, hoje o nosso país ele já é como a Europa, ele está com muito idoso. E isso requer algumas adaptações de todos e do governo também para os serviços que devem ser prestados aos idosos. Já existe alguma preocupação com o idoso, com o passar do tempo, tipo você não pagar o ônibus depois dos 60 anos. O Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso, ele veio revolucionar, ajudou muito. Você ter uma vaga num lugar mais próximo da onde você vai entrar. Mas muita coisa ainda tem que ser feita para o idoso, né? Nós estamos caminhando nesse sentido e agora que o nosso país está ficando idoso e vai ficar muito mais, porque nós todos esperamos viver muitos anos, né, Gaspar? Esperamos ficar muito idosos, mas com qualidade de vida. Temos que ter a qualidade de vida. Ficar idoso, doente, em casa, só tomando remédio, não é a ideia de nenhum de nós. Que é uma questão da discussão, inclusive, quando se fala de previdência, né, na questão da idade, de se você colocar uma idade mínima muito alta, o aposentado não aproveitará a vida. Quer dizer, ele aposenta e logo depois falece, né? Nós temos agora, Rita, umas mudanças aí interessantes, né? Em virtude da longevidade, alguns falam até de mudar futuramente o Estatuto do Idoso de 60 para 65 anos e tem quem aposte até em 70. Você não acha exagero isso? Você falou interessante, eu diria que é preocupante. Exatamente. Preocupante essas alterações. Uma coisa é você ter uma pessoa que tem uma situação financeira tranquila e que teve um trabalho tranquilo e que aos 65 anos está bem de vida e vai poder aproveitar muitos anos. Acontece com a nossa população, né? Agora, isso não acontece com a maioria da população. Você tem uma população que não tem uma situação financeira para ter um conforto para si, que não teve uma condição financeira de saúde, a área da saúde é uma coisa preocupante para nós, e temos o pessoal rural também, que às vezes tem um trabalho mais difícil e mais duro, mais pesado e que desgasta mais o organismo. Então, assim, você vai ter pessoas que com 60 estão ainda muito bem e poderão aproveitar a vida, e tem pessoas com 60 que já estão não aproveitando mais nada. Então, é muito preocupante você alterar essa idade para mais, para 65 ou para 70. Você tem que se aposentar e aproveitar a aposentadoria. Você trabalhou 30, 35 anos, pagou 35, agora provavelmente com a reforma da Previdência vai pagar mais tempo e não vai ter nada para aproveitar? Tem que aproveitar um pouquinho, né? Só terminando esse assunto, né? Nós temos uma mudança aí muito interessante hoje de símbolos. Quando vão mudar aquela figura do idoso segurando uma bengala, né, se apoiando na bengala, para o idoso com o mais 60. Quer dizer, vai mudar muito para terminar esse preconceito que existe hoje contra o idoso. Isso vai ser bom, né, Rita? Eu acho que isso vai ser bom, porque os 60 você não usa bengala, né? Ou não pretende usar bengala, nem com 60, nem com 70 e, de preferência, nem com 80. Bengala vai ser na quarta ou quinta idade só. Então, essa mudança é muito importante. Agora, Rita, sobre o plano de saúde, o que você acha dessas mudanças que eles querem fazer agora, em que o assistido vai ter que arcar com uma parte do gasto de saúde? Outro ponto mais do que preocupante, né? Muito, muito preocupante. Porque você paga justamente um plano de saúde para na hora que você precisar do atendimento, você está tranquilo, vai lá e é atendido, você não tem que se preocupar com nada.
Imagine você estar doente, passando mal, sendo internado e ainda tem que se preocupar com a conta do hospital. Não sabe qual é o valor e estão falando em 40% de participação. 40% de que tabela, de que valor. 6 meses, né? Isso aí vai ser um problema, uma mudança. 6 meses, e isso para os planos novos. Para os planos novos. Os antigos parece que vão ser preservados. Tem que tomar muito cuidado. Mas mesmo para a pessoa que entra nova, mesmo ela entrando do plano, sabendo da regra, é uma regra muito dura, é um baque. Como você vai pagar um valor altíssimo? Qualquer coparticipação já é preocupante. Não é, seja 10%. 10% de 10 mil é R$1.000, 10% de 50 mil é 5 mil, e 10% de 100 mil, você não sabe quanto vai ser sua conta. Os exames estão cada vez mais caros, os procedimentos são caros e a internação é caríssima. Nossa, UTI, você não sabe que aparelhos, você paga por aparelho, as despesas são pelo que você usa no hospital, você tem que se preocupar com isso. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa que vamos ter que tomar muito cuidado, temos que prestar muita atenção e olha, nem sei o que pensar nisso, a gente ainda não acostumou com isso lançou agora, nós tomamos um choque com esse negócio de coparticipação obrigatória. Uma coisa seria se você optasse por um plano, você tem 2 tipos, um com coparticipação e você fala, eu prefiro com coparticipação porque eu vou pagar um pouco menos. Isso seria uma coisa. Agora, uma coparticipação obrigatória é muito complicado. É verdade. Um bom tema para reflexão, temos que refletir muito sobre isso. Exato. E voltaremos aí em breve a conversar novamente. Então, você que está presidindo aí interinamente a nossa federação. Agradeço aí a sua presença e foi muito bom conversar com você. Gaspar Bissolotti Neto, é sempre um prazer estar aqui com você e estar aqui no programa da Federação discutindo os problemas dos servidores públicos, do serviço público e da nossa população em geral. Pessoal, boa sorte, espero que a gente use o voto consciente como base para votar em bons candidatos para dirigirem o nosso estado, o nosso país. Obrigada, Gaspar. Eu que agradeço aí a sua presença. E estamos encerrando mais um programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. Até a próxima semana.